Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu quero agradecer ao meu irmão Adilson, ele mesmo, Adilson, que é da cidade de Itaboraí, aqui no interior do Rio de Janeiro. E ele sempre tem uma pérola para apresentar para nós. E você pode fazer como o irmão Adilson e os demais irmãos, você pode mandar o seu vídeo pergunta, que é a sua dúvida, ou você pode enviar o vídeo, que é alguma coisa que você achou estranho no mundo gospel que não anda bem. Você acredita nisso? Que ele não? Eu também acredito que o mundo gospel não anda bem. Agora, vamos ao momento do nosso vídeo, e nessa feita é uma das mensagens do pastor reverendo Abílio Santana, ele, grande pregador da Bahia, uma referência nacional no meio pentecostal assembleano, líder da Madureira, lá na Bahia. Vamos lá. Tem prazer em pegar ônibus lotado, tomando cotovelada, e não sabe que Deus tem frutos no pé para ele, frutos no pé para ela. Se tiver Abraão e se tiver Moisés na fila para falar com Deus e Abílio chegar, escreva: Abraão e Moisés vai ter que esperar Abílio ser atendido. Que é isso, pastor? Que é isso, uma conversa? Me prove na Bíblia Deus chamando Abraão de filho. Abraão é meu amigo. Me prove na Bíblia Deus chamando Moisés de filho. Meu servo Moisés é morto, é servo. E Abílio? Abílio? Jesus disse: Abílio, quando tu entrares para falar com o Pai, já entre dizendo que você sabe quem você é. Já entre dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. Meu Deus, é forte demais. Você viu aí? É muito forte, meus irmãos. Ah, meu pai, agora virou moda na boca dos pregadores falarem mal das figuras, ou rebaixarem as figuras do Antigo Testamentário. Eu sei que esse vídeo é velho, mas pouca gente comentou. Muita gente deu ênfase ao pastor Abílio quando ele disse que Jesus tinha uma casa própria na beira da praia. E eu não vou comentar hoje sobre esse vídeo, tá bom? Eu vou comentar aqui daqui a alguns dias, porque não é de hoje que esses agravos teológicos vem acontecendo na boca de muitos pregadores, porém a igreja, que não tinha acesso ao conhecimento, ouvia-os, aplaudia-os, reverenciavam-os, dizendo que eles eram os pregadores, eles eram os caras, eles eram os the best da pregação. E aí, antes que a turma da lacração entre aqui falando assim: pastor, tá de mimimi? Não, tô de mimimi não, irmão. Cada um no seu chamado. Entendeu? Já ouvi muitas vezes o pastor Abílio, já fiz mensagem em cima da mensagem dele. Quem nunca fez uma mensagem em cima da mensagem do outro? Dentro de um assunto, você pega aquilo ali e constrói a sua mensagem. Ele tem uma mensagem de 1h30. Dentro de um assunto ali que te chamou a atenção, que você vai estudar, você vai se esmerar, você vai ler a Bíblia, buscar informação no texto, garimpar o texto, que deve ser a função do pregador. Agora, o que me revolta, e aqui eu discuto o campus das ideias, a gente está aqui falando a ideia, eu não estou falando contra o pastor Abílio, ok? Eu estou falando da ideia. Por que alguns pregadores cismam de entregar para a igreja aquilo que o povo gosta? Parem de mentir nas suas oportunidades. Em alguns outros casos, os caras andam dizendo: porque eu vi o anjo entrando aqui. Quem pode contemplar o anjo guerreiro e que não sei o que, e que está no arraial? Ai, estou todo arrepiado. Isso não quer me dizer nada. Porque tem outras notícias e outras ações que também trazem arrepio, e não são arrepios bons. São sensações de morte. Mas a petulância é dele, a fala de um vídeo que ele tira a maior onda, que estava lá no Monte Sinai, orando. Ele estava com um lenço árabe na cabeça, pasmem-se os senhores,
E chegando lá no monte, ele diz, Deus de Abraão, de Isaac. Para que ele vai falar mal se na hora de orar lá no Monte Sinai turístico, não é o Monte Sinai verdadeiro, que essa turma gosta de tirar onda, né? Dizendo, não, estou no Sinai. Irmão, o Sinai verdadeiro é de domínio árabe. Eu duvido que um cristão entre lá. Se entrar, vai ser morto. Porque árabe não tem conversinha com cristianismo, não. O solo para eles lá é sagrado. Mas a turma dá essas cambalhotas. Aí eu pergunto para vocês. Ele está dizendo que Moisés é servo. E que ele é filho. Que o servo, na ideia bíblica, ele tem que agradar ao seu senhor. Ué, mas o filho também não é um tipo de escravo? Porque, como dizia Martinho Lutero, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da graça. Acho que esse cunho da sistemática ele não estudou. Apesar de sermos chamados de filhos, e sermos autenticados como filhos, através de Jesus, co-herdeiros junto com o nosso irmão maior, sermos aliançados na mesma árvore que Israel está sendo agora um só povo, e Deus une os dois povos para ser um só povo. Foi ele que fala contra Moisés agora, mas eu não vejo a terra abrir para engolir os inimigos dele. Você já viu a Bíblia abrindo algum mar? Isso porque Moisés é servo, tá? O Abílio já comeu maná, o alimento dos anjos? Hã? Não, né? O Abílio já viu a coluna de fogo e a nuvem? Não. O Abílio viu alguém ficar leproso ou leprosa porque se levantou contra ele? Não, né? Ah, tá. Ah, esse filho aí tá com... deixa pra lá. Mas o servo tá com melhor ficha que ele. Pegou? Tem muito mais experiências. O problema é que às vezes a gente quer se impor como filho só para reivindicar herança, mas não para andar no estatuto da casa do pai. Ok? Então, falando-se de Bíblia, escrito está. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, no verso de número 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. A mesma pregação que a multidão aplaudiu para ovacioná-lo, reverenciá-lo, pode ser a mesma pregação que pode sentenciá-lo à reprovação diante de Deus. E nós vivemos diante de uma época em que a galerinha gosta de aplausos dessa terra, reconhecimentos humanos. E isso aí não me passa nada mais, nada menos do que a famosa lacração. O camarada quer fazer o quê? O camarada quer lacrar, o camarada quer falar uma coisa para chamar a atenção. Lógico, irmão, todos nós somos filhos. E falando-se de filiação, Israel é o primeiro filho de Deus. São eles o povo escolhido, antes da igreja. E não vem você dizer ao contrário, porque a Bíblia não se contradiz. O próprio cristianismo sai de dentro do judaísmo, do comportamento desse povo, do modo operante que eles viviam, do estatuto e da lei do Senhor dada a esse povo. Mas os camaradas gostam de torcer o texto. E aí, como diz a teologia, ele causa um anacronismo, ele apequena o texto, ele diminui o texto, ele caduca o texto, ele quebra o texto para tentar mostrar somente a sua ideia de que ele teve uma visão teológica muito melhor do que os demais e que ele foi maior do que os da antiga aliança. Só quero saber do seguinte: qual é a grande nação que ele está formando? Quais são os seus marcos que ele levantou, assim como Abraão? Um é chamado de servo, o outro é chamado de amigo, para lembrar que mesmo sendo filho, você precisa ser servo. E mesmo sendo filho, além de servo, você precisa ser amigo. Porque não adianta ser filho e não servir. Não adianta ser filho e não ter intimidade de amizade com o pai. Muito obrigado ao meu irmão Adilson, que me envia esse vídeo, mais um dos seus belos vídeos que ele me envia aqui, para a gente fazer uma análise. O que você pensa a respeito?
Será que na fila da oração você tiraria Abraão e Moisés do seu devido lugar? Será que cada um não tem o seu tempo marcante na sua história? Que façamos do tempo da nossa existência um tempo marcante para deixarmos um legado para as demais gerações. Como você quer que seja contada a sua história? O que você está construindo? Vamos seguir? Quero ler o seu comentário, quero interagir com você. Envia esse vídeo aí para o grupo lá da sua igreja, compartilha com seus amigos. Vamos discutir as ideias, porque daqui nós seguimos falando de Bíblia.